em relação a Sputnik, começando pelo fim, a Anvisa, é claro que uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal é um prazo ali que funciona até como pressão, caso não seja cumprido, aí tem outras possibilidades que se abrem, mas quem está ali com a mão na massa é que sabe quais são os detalhes, qual é o nível de monitoramento que precisa ser feito e o trabalho que dá, qual é o prazo necessário para cumprir. Então a Anvisa, é legítimo que a Anvisa recorra ao Supremo Tribunal Federal para pedir uma extensão de prazo. É claro que tudo isso precisa ser analisado para que também não seja usado conforme interesses particulares, interesses políticos, etc. Se é uma questão exclusivamente técnica e é claro que os holofotes estão em cima da Anvisa para que ela atue tecnicamente, vamos ver se o Supremo Tribunal Federal pode estender esse prazo para que a análise seja feita de maneira a fornecer uma vacina ou qualquer outra coisa da maneira mais segura e eficaz. Agora, em relação à Pfizer, da qual nós falamos todos os dias e da qual a CPI da Covid-19 vai falar muito ainda, porque é o episódio mais grave relacionado à sabotagem do combate à pandemia, o governo está correndo atrás depois do efeito CPI. Ele sabe muito bem que é tido como bala de prata, inclusive contra o governo, essa decisão, que foi a decisão, como eu falei aqui, metaforicamente, de não jogar boias para uma parcela da população que estava afundando. Então veio ali a farmacêutica, olha aqui, nós temos 70 milhões de doses de vacinas para entregar ao seu país, para vacinar a população brasileira depois de todas essas mortes no mundo todo, e nós vamos fazer essa entrega a partir de dezembro de 2020 até dezembro de 2021, 70 milhões de doses. Na primeira proposta feita em agosto, ofereceram 500 mil já no primeiro mês, o de dezembro de 2020, do ano passado. Sendo que 4 dias depois, diante da falta de resposta, até aumentaram, e obviamente isso é monitorado pela farmacêutica diariamente, a sua capacidade de produção no momento em que há uma demanda global. Aí 4 dias depois elas viram que a farmacêutica viu que poderia oferecer até mais. Aí ofereceu 1,5 milhão para dezembro de 2020, com mais 1,5 milhão até fevereiro de 2021. Portanto, 3 milhões de doses de vacina em dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Durante esses 3 meses, nós teríamos 3 milhões de doses de vacina, que poderiam ter vacinado aí milhões de brasileiros. Se você botar 2 doses, 1,5 milhão de brasileiros. Mesmo assim, é claro, depende dos critérios e tal, poderia ser até mais gente e depois receber o resto, e aí sim pedir segunda dose, essas coisas todas que a gente está vendo ali na burocracia da vacinação diariamente. Então, 3 milhões até fevereiro de 2021. E mais outros milhões ao longo desse ano. O que aconteceu quando o governo Bolsonaro, dada a sua insolência, dada a sua displicência para tratar da questão do coronavírus, o que ele acabou fazendo? Ele fez o Brasil ir para o final da fila. Então, agora, nessa negociação com a Pfizer, essas vacinas estão para chegar. Inicialmente, aquelas que já vêm do acordo anterior. Agora o governo está tentando anunciar mais um para minimizar o seu desgaste, né? Mas aquelas que vêm do acordo anterior, elas estão sendo consideradas para chegar em abril. As primeiras doses, de acordo com integrantes do governo e da Pfizer, chegarão ao Brasil em abril. Elas poderiam ter chegado em dezembro. Então nós perdemos dezembro, janeiro, fevereiro, março e vão chegar em abril. Acontece que nós estamos no dia 21 de abril. Eu falei isso aqui no outro programa, Fábio França, acho que foi quem me lembrou, né? Falou, Felipe, nós estamos em abril. Pois é, então nós estamos em abril, o governo está dizendo assim, não, vai chegar a primeira dose aí em abril. Abril já está quase no fim e elas ainda não chegaram. Então também não tem uma confiança de que isso vai acontecer. E agora eles querem que 15 milhões e 500 mil doses cheguem até junho. Vocês reparem, a promessa era de 70 milhões até dezembro. Esse número poderia ser acelerado ao longo dos primeiros meses do ano, o primeiro semestre, 15 milhões, não é nem a quarta parte aí dos 70 milhões, para vocês verem como o Brasil foi para o fim da fila. E como esse atraso foi crucial na péssima abordagem que o país teve em relação à pandemia. Então o governo sabe muito bem
que isso vai ser usado contra ele na CPI da Covid-19 e está tentando estabelecer laços mais firmes também com os executivos da farmacêutica, porque eles temem o teor do depoimento que esses executivos possam dar na CPI quando forem convocados, e serão. E eu espero realmente, não é que eu espere, porque a gente sempre fica com o pé atrás e fica querendo, evidentemente, zelar, fica zelando aqui diariamente para que a verdade venha à tona, né? Então, eu zelo para que os executivos sejam sinceros a respeito daquilo que eles próprios já falaram em nota oficial. Confirmaram que o governo Bolsonaro não reagiu, não respondeu às primeiras ofertas de vacinação, que recusou os 70 milhões de doses de vacina. Quando o ministro da Saúde, na época, o Eduardo Pazuello, produziu o documento com a intenção de aquisição, o Bolsonaro mandou suspender, porque para ele era uma forma de turbinar a propaganda do governador de São Paulo, João Dória, que defendeu a Coronavac, né? Eu estou aqui falando do caso do Instituto Butantan também, que foi outro caso de sabotagem por parte do governo do Jair Bolsonaro. Então, só para deixar claro, teve o caso da Pfizer e o caso do Instituto Butantan da Coronavac. Mas a Pfizer vai dizer lá que houve essa rejeição. Primeiro a indiferença, primeiro a não resposta, depois essa absoluta rejeição. E aí a população brasileira ficou sem as suas doses de vacina, o governo teme isso, então quer ter os executivos da Pfizer ao seu lado. Eu espero que eles digam a verdade na comissão.